Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje eu vim aqui trazer uma resenha pra vocês de um livro pequenininho, um livro que não está englobado nas temáticas que eu sempre leio. Foi uma coisa nova pra mim, um mundo novo pra mim de ler sobre isso e que mexeu muito comigo e que me fez refletir umas coisas que eu nunca pensei que eu iria parar pra refletir por estarem tão longe de mim, uma realidade tão distante de mim. Mas eu tô falando de Uma Garrafa no Mar de Gaza. É um livro muito pequenininho. Ele só tem 122 páginas. Dá pra ler muito rápido, foi o que eu li. Eu li ele muito rápido. Esse livro é a prova de que um livro não precisa ser grande pra ele se tornar marcante. Ele pode te marcar com muito poucas páginas e foi exatamente o que esse livro fez comigo. O livro começa com um homem-bomba que se explode perto de um café na casa da Tal, a Tal Levine, que é a protagonista do livro. E depois desse incidente, ela começa a sentir uma vontade muito forte de escrever. Ela precisa escrever para expressar os sentimentos dela. E ela começa a escrever. Ela, sendo uma moradora de Israel, ela resolve escrever uma carta e colocar dentro de uma garrafa e mandar essa carta para o Mar de Gaza, na Palestina. E como o irmão dela é enfermeiro lá na faixa de Gaza, ela dá a garrafa pro irmão dela com essa carta dentro, manda ele jogar no mar lá. E ele fica meio assim e tal, e acaba colocando lá na areia, não jogando no mar em si, mas enfiando ela na areia como a Tal pediu. Ela escreve essa carta porque ela tem uma necessidade muito grande de saber o que acontece lá do outro lado, o que acontece com uma pessoa que vive na Palestina diariamente, na faixa de Gaza diariamente. Será que eles têm os mesmos pensamentos que ela tem, morando em Israel, sendo uma israelense? Será que eles imaginam o mesmo mundo lá na Palestina, da mesma forma que ela imagina morando em Israel? E é isso que ela quer saber. Ela tem uma vontade incontrolável de conversar com alguém do outro lado, para ver se ela consegue se identificar com alguém e se só ela acha que tudo isso é um grande absurdo, que essa guerra é um absurdo. Não tem um lado certo. Então é isso que ela quer saber. Ela quer se expressar e se arriscar de uma certa forma, escrevendo essa carta para algum palestino que pegar lá do outro lado. E daí, essa garrafa chegando do outro lado, um cara encontra e eles começam a se comunicar. E a história do livro acaba se passando completamente em cima dessa comunicação dos dois, através de e-mails que eles trocam. Então é muito interessante como a Tal, ela realmente tem uma esperança muito forte dentro dela, que ela mesma não sabe explicar o porquê dela achar tudo isso, vivendo nessa guerra. E ela começa a se comunicar com esse cara. Tem uma aversão muito grande com essa loucura que a Tal fez, e mesmo assim ele responde a carta dela, porque ele tá no lado mais afetado, digamos assim, da história, né? Porque a Palestina, a faixa de Gaza, ela é praticamente comandada pelos israelenses. Esse problema, tipo, só entra e sai quando dá. Então, ele tem uma visão mais triste da situação, porque ele vive realmente na pele, ele vive na faixa de Gaza mesmo, onde acontece todo o problema em si. Então eles começam a conversar através de e-mails, e esses e-mails acabam deixando a gente por dentro de tudo que acontece e de tudo o que se passa na cabeça de um adolescente e de uma adolescente que mora lá e que vive isso todos os dias. Isso é muito interessante porque é uma realidade muito afastada da nossa. Tipo, é uma coisa que a gente não consegue, assim, lendo nos jornais, lendo nas revistas, vendo a televisão, tudo que acontece a gente não consegue sentir realmente o que acontece com alguém que mora lá, que vive isso todos os dias. Como que é a cabeça dessas pessoas. Elas têm que continuar vivendo sabendo que uma bomba pode cair no seu quintal a qualquer minuto. Eles têm que viver com isso como se fosse uma rotina mesmo. Então tem alguns fatos históricos aqui, algumas tentativas de tratado de paz, alguns contratos que foram tentados assinar em busca dessa paz, que acabaram não dando certo, e por isso que essa guerra acaba se estendendo por muitos e muitos anos, que a gente sabe que é uma guerra sem fim. E esse livro acabou me trazendo uma ideia diferente, não uma ideia diferente do que é a guerra, porque todo mundo sabe o que é uma guerra, né? Mas pensar como uma cabeça de um adolescente ou de uma adolescente que mora lá e que vive isso todos os dias e tem isso como uma rotina. Então foi isso que acabou me deixando mais marcada, mais mexida mesmo
com a história, porque é uma realidade, querendo ou não, infelizmente é uma realidade. Como eu disse, a diferença entre você ver um fato na televisão e ler um fato visto por uma pessoa que esteve presente em algum ataque, em algum atentado, acaba você tendo uma real sensação do que é estar nisso, o que é passar por isso todos os dias. Isso é muito agoniante. E a história como ela é descrita, a narrativa dela mesmo, essa troca de e-mails, essa troca de informações que a gente acaba tendo através dos e-mails que eles trocam, acabou me dando um vazio no peito, sabe? Porque você pode estar lendo esse livro agora e alguma coisa, algum atentado pode estar acontecendo nesse exato momento lá, sabe? Então acabou me dando um vazio muito grande no peito em alguns momentos que eu tava lendo aqui, principalmente num atentado que a Tal conta pra ele, sobre um atentado que ela passou muito perto, ela tava muito perto do lugar e ela acabou vendo tudo. E então era um dia normal, é um dia normal, como agora, eu tô gravando vídeo aqui e uma pessoa tá lá passando por um atentado, que é normal explodir uma casa, explodir um bairro inteiro ali do lado e você tá ali pra ver tudo. Então esse livro me deu, através dessa narrativa, uma ideia de como é tá nessa situação e me deu um vazio muito grande sabendo que isso pode estar acontecendo nesse exato momento. E uma coisa que eu nunca tinha me tocado através de livros de história, através dos telejornais, através dos jornais mesmo, das notícias que a gente lê, é como Israel é diferente da Palestina, sabe? É uma coisa que eu não tinha colocado isso na minha cabeça. Eles têm religiões diferentes. Ok, você sabe que Israel é judeus e a Palestina são árabes, muçulmanos. Então, beleza, você tem essa ideia, mas você acaba esquecendo do fato como eles são diferentes. Tipo, como essas religiões são diferentes e como isso atrapalha muito num tratado de paz. Como isso acaba se estendendo, porque realmente não é só um jogo de territórios. É uma divergência de cabeça, uma divergência de pensamentos, uma divergência de religiões, uma divergência total de situações. Então, essa diferença entre os dois lados da moeda acaba complicando muito qualquer tratado de paz que possa vir ter, ou então que tenham tentado fazer. Isso é um problema, era uma coisa que eu não tinha isso em mente quando eu lia as coisas e quando eu ficava sabendo de algum atentado, de alguma coisa que a gente tá super acostumado a ouvir, né, todos os dias. Esse livro me mostrou como esses dois lados são diferentes. Esse é aquele tipo de livro que você tem medo de virar a página e algum personagem morreu ou aconteceu alguma coisa com a Tal ou com o Naim. Então a cada página que eu virava, eu ficava com receio e falava, ai meu Deus do céu, o que vai acontecer agora? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Porque eu acabei me apegando aos dois, pelas duas formas de pensar diferente e como eles acabaram lidando com essa comunicação entre os dois. Então eu acabei me apegando, mesmo sendo poucas páginas. Então eu fiquei com aquele medo, sabe? Tipo, ai, não quero que aconteça nada com eles e tal. E eu gostei muito do que a autora fez no final desse livro. Foi uma coisa que me surpreendeu. Eu não esperava um final de livro dessa forma. E me surpreendeu demais o final. E ela deixou nas entrelinhas uma mensagem linda de esperança. E é muito legal. Olha, me arrepiei agora. Ela deixou nas entrelinhas essa mensagem de esperança, e isso foi muito bonito da parte dela. Só que me fez implorar por um epílogo. Gente, esse livro falta muito um epílogo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu acho que entra naquela situação, aqueles top 5 livros que precisava de um epílogo. Esse é o primeiro. Gente, como eu queria saber o que aconteceu depois de um tempo, sei lá. Queria muito um epílogo, mas eu gostei muito do desfecho do livro. Foi uma coisa que me surpreendeu. E eu gostei muito da mensagem de esperança que ela deixou nessas entrelinhas, assim, muito legal, muito bacana. É um livro que eu recomendo pra caramba por ele ser curtinho, por ele ter uma temática que a gente não tá tão acostumado a ler e não tá tão acostumado a pensar nisso como uma coisa que realmente está acontecendo no mundo durante muitos anos e a gente não sabe quanto tempo mais isso vai durar. Então é um livro que eu recomendo pra caramba. Se você gosta dessa temática, se você tem interesse de saber alguma coisa a mais, se você gosta desse tipo de livro e quer entender mais sobre o que acontece lá por olhos de pessoas fictícias, mas que, né, representam pessoas que moram lá. Esse é uma boa pedida pra vocês, Uma Garrafa no Mar de Gaza. É um livro lindo, 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 que eu adorei muito, bastante. E eu espero que vocês leiam também. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo, espero que tenham gostado e tchau, tchau!